Estamos ao vivo aqui, ó, com o Ricardo Salles, que daqui a pouquinho vai estar no palco do CIPEC Brasil 2021 também. Aqui, o CIPEC é assim, né? Cada momento aqui é uma surpresa, né, Carlos? Isso. Bom dia, Ricardo Salles, tudo bom? Bem, vocês, como é que estão? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, qual é a expectativa aí do CIPEC? Você deu uma rodeada aqui, viu como é que tá o clima? Não, o clima é excelente, o clima de confraternização daqueles que comungam, né, de ideias liberais, conservadoras, enfim, uma visão política de direita, que eu sempre disse, você sabe que nós fundamos o Movimento em Direita Brasil em 2006, completa 15 anos esse ano. Há 15 anos atrás nós começamos a dizer lá no Movimento em Direita Brasil que não era possível o Brasil ser o único país do mundo aonde só prevalece o debate com a perspectiva de esquerda, intervencionista, progressista, estatizante, né? O Brasil, como depois se confirmou com a eleição do presidente Bolsonaro, tem uma parcela significativa da sua sociedade que comungam desses ideais, da direita liberal, conservadora, né? De todos esses princípios e valores que norteiam o evento aqui do CIPAC. Então, para mim é uma alegria poder encontrar pessoas que têm, de maneira franca, fundamentada, leal, transparente, defendido as suas ideias. Perfeito, Carlos. Bom, ministro, uma satisfação. Eu gostaria de colocar uma questão que está muito em voga agora, em função dessa crise hídrica, né, com essa seca que remonta aí, acho que são 91 anos que não acontece, pelo menos é o que tem que ser indicado. Eu queria perguntar ao senhor, qual foi o grau de contribuição para uma escolha inadequada de matriz, né, energética? Isso teria a ver com a opção do campo ambiental ou simplesmente é uma condição de escolha tecnológica, enfim, na época do campo da energia, ou teve influência direta de se promover, por exemplo, outro tipo de em tese não devastação, não operar economicamente recursos naturais, enfim, que embora a gente conheça e saiba com grande clareza que a energia hidráulica é a mais barata, é a que menos polui, é renovável, não optaram, por exemplo, por reservatórios, optaram por fio d'água. O que isso teria a nos dizer em relação a isso? Bom, essa é uma mistura de má-fé, demagogia, ausência de bom senso, fez com que ao longo dos últimos anos, quiçá 2 décadas, houvesse um aumento de obras, encarecimento de obras e um aumento de exigências para o licenciamento ambiental de fontes de energia. Então, como você citou bem, a energia que o Brasil tem em abundância, né, decorrente das hidrelétricas, né, nossa abundância de água, vem sendo cada vez mais relegada ao segundo plano. Você aproveita mal o nosso recurso de água, né, o hidrelétrico, não deixa construir PCH. É um verdadeiro inferno licenciar PCHs no Brasil. Grandes hidrelétricas que foram construídas nos últimos anos, para além da roubalheira do PT, tudo que eles fizeram de superfaturamento, Belo Monte que ia custar 12, custou 48, Giral, Santo Antônio, enfim. A grande roubalheira que foi a construção das hidrelétricas, ainda por cima sucumbiu a essa visão equivocada de que os reservatórios, como você também destacou bem, deveriam ser a fio d'água ao invés de fazer reservatórios de maneira adequada. Resultado, metade da época do ano, essas hidrelétricas, Belo Monte em especial, não podem operar porque não tem reservatório. Aí não deixa fazer torres de energia eólica, porque tem uma discussão toda de migração de pássaro, etc. O mundo inteiro opera com energia eólica em larga escala. Nós aqui não conseguimos avançar no licenciamento dos parques eólicos na velocidade que se deveria, por causa de discussões que são muitas vezes demagógicas ou escondem, em certos casos, interesses econômicos daqueles que, levantando o aspecto ambiental, na verdade querem vender consultoria. Exato. Você tem esses problemas em várias áreas. Eu destaco aqui até a energia nuclear. O Brasil era para ter a usina de Angra 3 e até outros pontos de energia nuclear operando, e esse lobby, né, contra a energia nuclear no Brasil, que não deixou. É o mesmo ponto que nós enfrentamos no Ministério do Meio Ambiente quando eu estava lá, que é a geração de energia a partir do lixo. Os países desenvolvidos
incineram o lixo para gerar energia, e aqui o lobby de meia dúzia de ambientalista, vendedor de consultoria, que não deixa você dar o destino adequado e racional para o lixo, para o resíduo sólido. E poderia, né, nesse sentido, ministro, trabalhar numa erradicação mesmo, né, dos aterros sanitários. Porque, na verdade, são grandes bombas relógio, não existe mais controle, né, pelo que a gente tem observado, dos grandes centros, das grandes metrópoles, né, a destinação desse lixo é no sentido apenas de descarte, né, ele está extremamente comprometido. E é uma alternativa segura do ponto de vista tecnológico de produção de energia, né? Absolutamente seguro, não polui. A gente sabe, o pessoal, não, queimar lixo vai poluir o ar, não vai. O mundo inteiro já faz. Existe uma usina de processamento de resíduo no centro da cidade de Estocolmo. A Alemanha, eu me lembro quando eu conversei com o vice-ministro do Meio Ambiente da Alemanha, na visita que ele fez ao Brasil. A Alemanha, que é um dos países que mais reciclam lixo no mundo, recicla 34%. Os outros 66%, eles ou incineram ou mandavam para fora, mandavam o lixo para a China e para a Índia. Então, o que acontece? O Brasil, ao invés de avançar nessa tecnologia de utilização do resíduo sólido, ou seja, do lixo, para a geração de energia, sucumbe a esse lobby. E aí toda sorte de demagogia, dizendo, não, vai acabar com o trabalho dos catadores. Não vai, mentira. Pelo contrário. Vai poluir o ar porque incinerou. Não polui. Existe tecnologia hoje feita da maneira correta, temperatura correta, filtros, etc. Você produz energia elétrica a partir do lixo sem poluir o ar e evita, como você destacou bem, evita que esse lixo vá para o aterro sanitário, poluindo o solo, contaminando a água, etc. Muito bom. Ótimo. Ricardo Salles, pode dar uma palhinha do que você vai comentar hoje lá no palco do CIPEC? E uma segunda pergunta já. Muita gente perguntando aqui no chat, né, dos nossos seguidores, falando: Ricardo Salles na política, ou seja, tem plano para o ano que vem? Bom, hoje, com relação ao CIPEC, eu acho que é mostrar como a esquerda tentou capturar o tema do meio ambiente. Como se a defesa desses temas relevantes, dentre eles o meio ambiente, mas vários outros, né? Os direitos individuais, direitos difusos, a discussão da família, etc., mas o meio ambiente em especial, como tentaram capturar, como se falar de meio ambiente, defender o meio ambiente fosse uma prerrogativa, uma exclusividade da esquerda, e como se a direita fosse ligada à devastação ambiental. Não há nada mais mentiroso do que isso, e eu vou mostrar por que isso é mentiroso lá na nossa apresentação. Ótimo. Com relação ao futuro político, eu acho que todos aqueles que têm vocação para a vida pública não podem se furtar a essa responsabilidade de participar, portanto, da vida pública. Há várias formas de participar. Exato. Tanto em cargos do executivo, cargos do legislativo, ou você participar em posições que não são eletivas. Eu tenho uma história na política. Nós começamos, como eu já disse aqui, em 2006, portanto há 15 anos atrás, nós fundamos o Movimento Endireita Brasil, numa época em que o Lula estava sendo reeleito presidente da República. As pessoas diziam, não existe, direita acabou, essa discussão de direita e esquerda não existe mais, o Lula tem 80 e tantos % de popularidade. E naquele ano, 2006, nós fundamos o Endireita Brasil, justamente como canal de atração das pessoas liberais, conservadoras, de direita, para participarem da vida pública. Existe uma frase do Platão, que é, quando os bons se recusam a tomar parte do governo, o seu castigo é ser governado pelos maus. Então é importante que as pessoas continuem se engajando politicamente. Excelente, Carlos. Eu queria fazer uma pergunta para o ministro, que certamente acompanha bem esse tema, que o Brasil ele vamos dizer assim, um país que tem muita dependência do setor primário, uma economia muito voltada para o campo, né, das commodities, a questão agro, a questão de proteína animal. E eu queria, com a sua experiência de ministro, eu sei que o senhor rodou muito bem o Brasil, notadamente a região amazônica, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre essa questão da bioeconomia. Porque, embora se tenha, Max, às vezes diferenças com relação àquilo que você não pode gerar uma produção industrial, uma indústria transformadora que leva impacto tecnológico, tempo, intensividade de capital, investimento, mas nós podemos ter, por exemplo, uma grande estruturação das commodities que nós temos, principalmente minerais, aquelas que nós podemos identificar, e esses estoques
certamente serem aproveitados numa disposição ao mercado, né? Com então eu certeza, queria Carlos. perguntar ao senhor como o senhor acompanhou essa riqueza mais de perto e que se esse setor não deveria trabalhar commodities com mais inteligência, não com um esquema de primarização da economia, só ser uma coisa de integrador de matéria-prima, mas agregar valor com inteligência, sabendo o que está no subsolo, qual é a estimativa, enfim, o que produzir e colocar, obviamente, dentro da oferta, equilibrado com a demanda de mercado. Bom, o que eu fui dezenas de vezes para a Amazônia, viajei Brasil imensas vezes, mas para a Amazônia em especial, dezenas de vezes, quase 60 vezes. Então, eu posso dizer, não conheço tudo, evidentemente, tampouco tenho a pretensão de me achar conhecedor absoluto ou dono da verdade. Mas eu vejo que a Amazônia precisa de algumas coisas. Primeiro, a regularização fundiária, né? Nenhum país do mundo prospera se não houver a segurança do direito de propriedade. Junto com isso, o pagamento pelos serviços ambientais, ou seja, o mundo inteiro diz que a Amazônia é importante para o planeta em termos de meio ambiente, e de fato é, mas nós não recebemos nada por isso. Quer dizer, a Europa acabou com as suas florestas, queima combustíveis fósseis desde a Revolução Industrial, os Estados Unidos é o segundo maior emissor de gás de efeito estufa do planeta, e depois a culpa recai na Amazônia. O Brasil é emissor de só 3%, eles juntos somam 70 e tanto. Então, o segundo aspecto, além da regularização fundiária, pagamento de serviços ambientais. Terceiro, o zoneamento econômico-ecológico, que é um plano diretor para a Amazônia, onde entra esse aspecto que você destacou do nosso potencial minerário. Você tem na Amazônia grandes reservas de diamante, de ouro, né, de manganês, de minério de ferro, enfim, para além da riqueza em madeira, para além da riqueza em biodiversidade, para além da riqueza em água, né? Então você tem muitas coisas na Amazônia que poderiam ser trabalhadas, processadas, agregado valor, gerando emprego para lá. Essa história de dizer que não pode ter mineração da Amazônia é uma ignorância. A Vale do Rio Doce explora a Floresta Nacional de Carajás, 3% da flora de Carajás. Os outros 97% são mantidos pela Vale do Rio Doce, pela Vale. E são mantidos com o recurso que ela recebe justamente oriundo da mineração. E, portanto, a área mais bem preservada de todo o estado do Pará é a flora de Carajás, justamente pela riqueza decorrente da mineração. Agora, tem regras, tem maneira de fazer, você coloca o licenciamento ambiental. E o quarto pilar, para além da fiscalização, comando e controle, o quarto pilar que é a bioeconomia. Por que não todo mundo fala da bioeconomia? Você vê um monte de professor acadêmico, um monte de comunista aí falando, porque a bioeconomia, a solução é para a bioeconomia. Primeira pergunta é, por que não fizeram? Né? O PT, o Fernando Henrique, a esquerda toda ficou no poder 20 anos, com a mesma turminha se revezando lá no Ministério do Meio Ambiente, Marina, Mink, Zequinha Sarney, Isabela, enfim, um monte. E eu pergunto, por que vocês não fizeram a bioeconomia? Jogam em cima de nós uma responsabilidade como se nós não tivéssemos feito. Não, quem não fez foram eles. Lembrando que o Lula tinha maioria no Congresso, uma situação orçamentária invejável, alinhamento político com os governadores, a Marina era do Acre, tinha o Tião Viana que era o governador, enfim, tinha tudo para fazer a bioeconomia. Por que não fez? Eu tenho alguns palpites do porquê que não fez. Primeiro, que essa turma não gosta de setor privado, né? Esse pessoal esquerdoide não gosta de setor privado, não gosta de livre iniciativa. Então toda essa grana que vinha para o Brasil, de Fundo Amazônia, dinheiro de ONG, dinheiro de país estrangeiro e tal, eles canalizavam para pesquisas acadêmicas que nunca terminam e para ONGs cujo trabalho, na verdade, é um disfarce para pagar salário dos seus membros. O que precisava fazer? Ter atraído o setor privado. Atrair o setor privado para investir em produtos de ponta, em que você transforma a riqueza da biodiversidade em produto, investe, tem uma postura capitalista, emprega as pessoas, paga salário, recolhe royalties, ganha dinheiro efetivamente com esse tema da bioeconomia. E distribui essa prosperidade da bioeconomia para a região. É uma covardia o que fizeram com a Amazônia. Fala-se só do meio ambiente, e se ignora as pessoas. Os brasileiros, os 23, 25 milhões de brasileiros da Amazônia, foram esquecidos pela esquerda brasileira. Quem trouxe o ser humano da Amazônia para o centro do debate com a maior preocupação foi o governo do presidente Bolsonaro.
A frase do Paulo Guedes em Davos, em 2019, é corretíssima. O maior inimigo do meio ambiente é a miséria, é a pobreza. As pessoas vão para as atividades ilegais na Amazônia, dentre outros motivos, mas principalmente pela falta de opção, pela falta de alternativa. Ou o sujeito vai trabalhar na madeira, ou vai trabalhar na mineração. Lá não tem alternativa de atividade. Então tem que criar indústria, tem que levar investimento, tem que levar capitalismo, prosperidade, melhoria econômica, livre iniciativa para aquela região da Amazônia. E não querer transformar, como a esquerda quer, a Amazônia num grande zoológico que ninguém pode mexer em nada e que os estrangeiros vêm aqui, tiram fotografia e vão embora. Muito bem. Não posso perder a oportunidade, Max. Transformar num zoológico é levá-los para lá para habitar a área. À esquerda. Pois é. Olha, eu quero agradecer muito aqui a presença do Ricardo Salles com a gente, né, dando uma palhinha aqui, antes de falar lá no palco do CIPEC, e te dar os parabéns pela toda a luta que você fez no Ministério, né, a perseguição que você sofreu, você se manteve firme. Você pode ter certeza que o Brasil viu isso e admira muito o seu trabalho. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o Terça Livre, que tem sido um dos pontos importantes de debate, né, no Brasil, levantando ideias, suscitando realmente questões que no passado eram jogadas para baixo do tapete. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço grande.